Passo agora a palavra à professora Tereza Mateiro, com muita satisfação e agradecendo a colaboração dela nessa nossa jornada. Bom dia, professora. Bom dia. Então, eu inicio agradecendo o convite para participar dessa terceira jornada internacional, de estudos interdisciplinares, e especialmente ao Marcelo, com quem eu troquei vários e-mails, como vocês já falaram aí, foi ele que me achou, foi ele que disse o que eu tinha que fazer, a gente conversou bastante, então, obrigada à equipe como um todo, e ao Marcelo. Eu estava aqui faz algum tempo, apesar de eu ter trabalhado 4 anos com a UNB, à distância, eu estava aqui meio nervosa, porque a gente não estava tentando, eu quero passar um vídeo depois e o PowerPoint, mas acho que vai dar tudo certo, viu, Marcelo? Eu vou conseguir passar daqui mesmo. Então, a gente acha que vai dar certo a apresentação. Então, eu organizei a minha fala em 3 partes. Na primeira, eu irei abordar sobre a chamada concentração dispersa, ou distração concentrada, que é um conceito apresentado pelo filósofo alemão Christoph Turch. Na segunda parte, eu falarei da escola inserida na sociedade digital e no processo de globalização, das novas formas de organização escolar e da aprendizagem móvel. E para terminar, eu vou trazer algumas reflexões sobre os desafios da educação musical, apresentando uma pesquisa que realizei em 7 escolas aqui no estado de Santa Catarina. Então, esse tema sobre a tecnologia e as tecnologias, enfim, na verdade não é meu tema desde o início da minha carreira. Eu sou professora de estágios e o meu maior interesse é na formação docente. Entretanto, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um projeto a convite de uma professora da Austrália e o tema era esse. Então, nesses últimos anos, eu me dediquei a um projeto de pesquisa e, por isso, esse tema está na minha cabeça nos últimos anos. E agora também tenho 2 alunos de mestrado que estão nessa área. Então, sempre essa área agora, aos poucos, vem aparecendo, a questão das tecnologias em música. E em junho desse ano, especialmente, eu fui convidada a participar de um evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis para discutir esse tema, o ensino de artes na sociedade multitelas, percepções, impactos e tratamentos na era da cidadania digital. Então, uma das preocupações dos professores da rede municipal é sobre a relação dos alunos com o celular em sala de aula. Então, o que fazer? Proibir, ignorar, propor atividades para utilizar o celular como ferramenta de ensino-aprendizagem. O que fazer? Então, iniciei a minha fala falando que isso eu acho que é um grande desafio, pois eu entendo que estamos em um processo de aprendizagem frente a situações e comportamentos decorrentes da chamada concentração dispersa, provocada por esse vício que a gente tem que estar sempre conectado. A preocupação dos professores da rede municipal tem eco também na universidade. Eu, terças-feiras pela manhã, eu encontro com os estudantes de licenciatura em música, matriculados na disciplina de estágio curricular supervisionado. Para a gente, as aulas reais são sobre os campos de estágio, nós trocamos ideias sobre o planejamento de cada um, para estudarmos algum tema que emerge da prática pedagógica dele. E, por vezes, durante a aula, vários estagiários ficam com os celulares na mão ou na frente do laptop. Eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, se estão respondendo a mensagens do WhatsApp, se estão acompanhando as postagens do Facebook, se estão terminando algum trabalho para a disciplina do próximo horário, se estão pesquisando algum tema relacionado ao que a gente está trabalhando em aula. O certo é que a atenção deles está dividida no mínimo entre a aula e essa outra atividade com a tela oblíqua do aparelho celular. Mas é importante dizer que esse vício não é exclusivamente dos alunos.
mas também dos professores. Por vezes, eu mesma, durante a aula, faço um esforço para não pegar o celular e dar uma olhadinha. Mas quantas vezes também nós, professores, estamos participando de palestras ou reuniões e estamos na frente do celular ou do computador, respondendo e-mails, adiantando tarefas e mesmo assim tentando prestar atenção nas duas coisas. Isso eu acho que está sendo um comportamento de todo mundo. E o certo é que está cada vez mais difícil, né, separar o celular como se ele já fizesse parte do nosso corpo. Então, parece que falta algo quando a gente sai de casa e esquece o celular, não é mesmo? Eu mesmo já me peguei nessa situação, então eu acho que não são só os alunos. Mas um dado importante para vermos é que nós não estamos sozinhos. Da população estimada da Terra, por volta de 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões já têm acesso a um telemóvel, a um telefone móvel em funcionamento e a tendência é aumentar. Essa informação está disponível na página da Unesco aqui no Brasil. Como afirma Vânia e Antônio Zuin, por meio do celular, o vício pelo consumo contínuo de estímulos audiovisuais atingiu um patamar incomparável no que tange aos chamados computadores de mesa ou notebooks. Esse comportamento decorrente do vício é semelhante ao do fumante, que ao deixar de fumar ele também sente falta do cigarro entre os dedos. E aí eu fico pensando assim, se alguém de vocês já pegou no controle da televisão ou do ar-condicionado pensando que era um celular, né? Provavelmente aconteceu com alguém. Pega e pensa que é o celular e leva de tanto vício que a gente está de ter algo na mão, sempre para poder, parece, estar conectado. Um dos sintomas desse vício é o fenômeno da distração concentrada, conceito trazido pelo filósofo alemão Christoph Turk em seu livro Sociedade e Estado, publicado em 2010 pela editora da Unicamp. A realidade virtual, diz Turk, não forma senão o que Freud já chamava de conteúdo manifesto do sonho. Só que esse conteúdo manifesto é aperfeiçoado pelos padrões de uma estética mais ou menos refinada, chegando às vezes a resultados fantásticos, como os filmes, por exemplo. O problema é o dia a dia. Trata-se de um conteúdo manifesto do sonho que é sonhado por uma grande máquina. Ela substitui os sonhos das próprias pessoas, fornecendo-os prontos, como se eles fossem comida encontrada no supermercado. No fundo, trata-se de um processo de desapropriação das capacidades básicas mentais das pessoas. O recipiente midiático, inserido num mundo que efetua 24 horas por dia, está dirigido por um impulso voltado para alguém que vive sistematicamente distraído. Essa pessoa não é mais capaz, por exemplo, sequer de fazer uma resenha sobre um filme inteiro. Todas as programações da televisão supõem um espectador incapaz de acompanhar uma obra do início ao fim. Dessa maneira, um resenhista que sabe escrever um artigo inteiro sobre um filme é uma figura atrasada, obsoleta. Então, sobre esse processo da distração concentrada, Christoph Turk, autor da noção da filosofia da sensação, diz: não sou contra a distração quando ela significa lazer, descanso. Isso é ótimo. Ocorre que a distração concentrada é resultado de um regime de atenção que penetra no mais profundo interior da pessoa, decompondo-a, causando, por consequente, estados psíquicos de desassossego e inquietação. Trata-se de um novo tipo de sofrimento psicossomático que não mais se manifesta diretamente. Então, o modo como a capacidade de concentração se dispersa mediante o uso das chamadas tecnologias digitais pode ser ilustrado metaforicamente na estátua de autoria do brasileiro Theo Bader, que está exposta no Museu de Belas Artes em Leipzig, na Alemanha. Como descrevem Vânia e Antônio Zuin,
há um homem sentado, aparentemente compenetrado na leitura das notícias de um jornal, cujas páginas são apenas buracos. O seu olhar metálico e sem brilho parece procurar, num esforço desesperado, alguma notícia que o sustente nesse mundo real, por meio do imaterial e atemporal. De certo modo, o olhar dessa figura, que perpassa as páginas vazadas e nos atinge, sintetiza como a concentração se dispersa em tempos das chamadas telas ubíquas, principalmente quando se considera o significado dos aparelhos celulares nas relações cotidianas. Quantos de nossos alunos se encontram com esse olhar metálico sem brilho, à procura de sentido para tantas informações visuais e sonoras a que estamos expostos diariamente? A escola que eu vivenciei como aluna e como professora e a universidade onde trabalho são referências de uma realidade que parece ser muito distante do cenário evidenciado pela pesquisa e inovação pedagógica que apontam a explosão das tecnologias de informação e comunicação como responsáveis por um novo conceito de aprendizagem e de ensino também. Bem, eu sou da geração que passou a infância com a televisão preto e branco, aquela que para funcionar a gente punha um bombril na ponta, não sei se tem alguém dessa época, e a gente dava uns tapas, então a gente batia assim na televisão, colocava um bombril na ponta para ver se melhorava o sinal. Provavelmente a gente lembra disso, né? Eu também sou da geração da minha infância, que a gente tinha aqueles telefones de rotação, e que para fazer chamadas internacionais eu lembro que a gente tinha que pedir para telefonista. Então não faz tanto tempo, né? Mas enfim. E na escola? Eu estudei numa escola que tinha um sinal de entrada, intervalo e ao término das aulas que era dado por um sino. É isso mesmo, um sino, né? Esse sino que é usado para chamar as missas nas igrejas, grande, de bronze, com um badalo suspenso e que ao ser balançado, né, produzia um som bem agudo. Então, na escola tinha mimeógrafo, quadro preto de giz. Depois da faculdade, fazendo licenciatura em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lembro que eu datilografei o meu relatório de estágio final em uma máquina de escrever elétrica, aquela Olivetti, não sei quem é desse tempo, não deve lembrar, né? Daquelas que dava para apagar uma palavra, uma frase, e a gente escrevia por cima. Não dava para apagar muitas vezes, porque senão ficava, a página ia ficar muito, como é que eu falo, marcada, né? Então eu tinha que cuidar, assim, para não ficar apagando sempre no mesmo lugar. Então, para a década de 80, essa era uma tecnologia muito avançada. E o detalhe é que haviam poucos livros na biblioteca, e principalmente de música. Eu lembro especificamente de 2. Reavaliações e buscas em musicalização, da Maura Pena, e A Voz Infantil e o Desenvolvimento Musical, da Leda Osório Márcio. Não sei se vocês conhecem esses livros. Gente, esses livros, para mim, na minha graduação, eram os únicos livros que eu tinha disponível para ler. Quando eu peguei o da Maura Pena, eu falei, nossa, olha que livro maravilhoso. A gente não tinha material. Então, é bem marcante essa questão de estar procurando um livro, de fazer xerox, de quem tinha alguma coisa para emprestar, porque não tinha. A aceleração de mudanças, então, é realmente surpreendente, né? Afinal, eu não sou tão velha assim, né, gente? Da década de 80 para cá. Enfim, então hoje, os livros teóricos didáticos são inúmeros e de fácil acesso, sem falar no número de publicações, como, por exemplo, revistas e livros em formato digital, de acesso e aquisição livres e gratuitas. Essas iniciativas de código aberto fazem parte de uma nova ecologia do conhecimento, que está determinando os recursos educativos da escola, do ensino e da difusão do conhecimento. O certo é que a sociedade digital e o processo da globalização mudaram definitivamente a vida cotidiana. As regras do jogo mudaram.
Hoje estamos aqui, por exemplo, participando de um evento por meio da webconferência, sem restrições temporais, sem restrições institucionais ou geográficas. Ou seja, mudou a nossa maneira de trabalhar, mudou a nossa maneira de expressar, de comunicar, de pensar e mudou a nossa maneira de agir. Pérez Gomes questiona: como aprendemos a viver, pensar, decidir e agir na atmosfera densa e mutante da era digital global? E Pérez Gomes aponta então 3 competências básicas para a era contemporânea: a capacidade de utilizar e comunicar de maneira disciplinada, crítica e criativa o conhecimento e as ferramentas simbólicas que a humanidade foi construindo até os nossos dias. A capacidade de viver e conviver democraticamente em grupos humanos cada vez mais heterogêneos na sociedade global. E a capacidade de viver e atuar autonomamente e construir o próprio projeto de vida. Qual seria o sentido da escola que conhecemos nesse cenário? Defender a escola nos dias de hoje é um tanto fora de moda, pois a crítica à escola tornou-se um lugar comum. O ataque à escola é de longa data, pois, como afirma Bachelet, sempre houve tentativas de domar a sua dimensão democrática. Em tempos tão incertos como os que estamos vivendo, está fácil concordar com o educador e filósofo belga. Em nenhum momento desse nosso governo foi enunciado um projeto pela educação pública e de qualidade no nosso país. Não há propostas de políticas públicas para a educação. A escola oferece o conhecimento, os conteúdos embalados em lições e livros didáticos, sem método, sem práticas, sem controvérsias. As plataformas multimídia oferecem a possibilidade de participar da produção de conhecimento. A escola deve preparar para aprender a produzir e a valorizar as informações e a elaborar conhecimento no presente e no futuro, mais do que reproduzir os dados produzidos no passado. Desde a LDB de 94, que são possíveis novas formas de organização escolar, e com isso houve a reestruturação de várias instituições, transformando-as em escolas democráticas, livres, alternativas, progressistas. Sobre esse tema, eu indico os trabalhos da professora Helena Singer. Ela organizou 2 livros: Territórios Educativos, Experiências em Diálogo com o Bairro, Escola, volume 1 e volume 2. O volume 1 fornece uma visão geral do movimento no Brasil e os relatos das cidades que vêm desenvolvendo sua faceta educadora. Embora focados nos programas mais atuais, os artigos registram as referências conceituais e metodológicas de cada uma delas, em cada um deles, de modo que, em seu conjunto, resgatam aspectos da história da educação integral no país. Já o volume 2 traz relatos dos processos de construção de territórios educativos na cidade de São Paulo. O primeiro sobre o bairro Escola e seus elementos constituintes, e o segundo sobre o conceito de território no contexto do bairro Escola. Em geral, escolas democráticas apresentam as seguintes características: gestão participativa, com processos decisórios que incluem estudantes, educadores e funcionários. Então, é um projeto coletivo, no sentido compartilhado. Organização pedagógica como centro de estudos, em que os estudantes definem suas trajetórias de aprendizagem, sem currículos compulsórios. São metodologias que desenvolvem, então, a capacidade de transformação. Relações não hierárquicas entre estudantes e educadores. Ambiente acolhedor, instigante e agradável. Integração de saberes para a produção de outros modos de vida.
e currículo que fomenta a cultura local. O pensamento básico é que a verdadeira aprendizagem é aquela que os homens buscam espontaneamente. O grande inspirador dessa corrente é o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que entendia que o ser humano, ao nascer, já é provido de inteligência, personalidade e disposições mentais e emocionais de uma individualidade própria. E, em consequência, fala-se na aprendizagem móvel. A aprendizagem móvel apresenta, então, atributos exclusivos se comparada à aprendizagem tecnológica convencional. Ela é pessoal, ela é portátil, colaborativa, interativa, contextual e situada. Ela enfatiza a aprendizagem instantânea, uma vez que a instrução pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, ela pode servir de apoio às aprendizagens formal e informal, tendo assim um enorme potencial para transformar o modo de se oferecer educação e treinamento. Embora a tecnologia móvel não seja, nem nunca venha a ser uma panaceia educacional, ela é uma ferramenta poderosa e frequentemente esquecida, entre outras ferramentas, que pode dar apoio à educação de formas impossíveis anteriormente. E pensando na área de educação musical, podemos questionar, a educação musical corre o risco de ser ultrapassada pelas tecnologias? Como as crianças e jovens se envolvem e aprendem música? Acho que hoje no início, se vocês falaram sobre isso, o professor falou sobre isso antes. Acho que a gente pode depois continuar conversando sobre isso, Como é que as crianças e os jovens se envolvem e aprendem música? Qual o papel das pedagogias de educação musical na aldeia global e na era da informação? Eu acredito que o ensino de música no Brasil continua na busca por um norte, por diretrizes e orientações que possam estruturar e fundamentar os currículos e o planejamento dos professores atuantes na escola básica. Nós não temos um currículo nacional e não creio que é isso que almejamos. Entretanto, é imprescindível que haja clareza quanto aos objetivos acerca do ensino de música na escola. Eu percebo essa realidade, primeiro, por ser orientadora de estágios curriculares e, portanto, por visitar regularmente as escolas, proporcionando-me o contato direto com professores de música e suas práticas. E segundo, por realizar trabalhos de pesquisa sobre as aulas de música em escolas públicas e principalmente aqui na região sul do Brasil. Então, eu irei apresentar algumas considerações sobre o que e como se tem ensinado música em nossas escolas. Essa análise foi feita a partir da observação de aula de 7 turmas. Foram observadas essas 7 turmas em 6 escolas diferentes, em 3 cidades, 2 em um mesmo estado e 2 em outros estados, Santa Catarina e Paraná, no estado do Paraná. Então, somando todas as aulas, nós tivemos um total de 50 aulas. Entre essas 50, 40 foram gravadas em vídeo. Então, antes de continuar, eu vou colocar em vídeo.
De acordo com as cenas que vocês acabaram de ver, nós podemos ver que as atividades mais comuns são a de cantar, tocar e dançar. Os instrumentos mais utilizados pelos alunos são flauta doce, instrumentos de percussão, né? Pandeiros, cachixi, chocalhos, pau de chuva, surdo, congas, tantãs e a voz. Os professores acompanham as atividades, né, com teclado, violão, flauta doce, percussão e voz. O repertório, né, é composto por canções do folclore e da música popular brasileira. E as aulas de música normalmente acontecem na sala de aula tradicional. Poucas escolas têm uma sala específica de música. Então, essas três atividades, cantar, tocar e dançar, observa-se que o canto nas aulas de música dessas turmas do ensino fundamental é uma prática recorrente. A atividade de cantar é desenvolvida principalmente, né, por meio de procedimentos de ensino, como cantar com o auxílio de um CD e com acompanhamento de instrumentos musicais. Tem sido utilizado como uma ferramenta pedagógica ou, por vezes, cumprindo algum tipo de função, né, do que essa atividade específica, mais do que sendo uma atividade específica para desenvolvimento vocal do aluno. É pouco utilizado em situações de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, para explorar aspectos da música ou outras formas de produção vocal. Ou seja, a atividade de cantar, ela é concebida como um meio de compreensão mais ampla de conceitos musicais. De acordo com Brito, a canção é um gênero musical que funde música e poesia. Cantando, as crianças imitam o que ouvem, desenvolvendo sua expressão musical, desde que essa atividade seja realizada num ambiente de orientação e estímulo ao canto, à escuta e à interpretação. Apesar de diversos trabalhos elaborados na área de educação musical apontarem que o canto é uma atividade presente, né, tanto nas práticas escolares quanto nas aulas de música, poucas são as pesquisas que se dedicam a produzir conhecimento científico relacionado à pedagogia vocal infantil. Então, nesse sentido, a gente pensa que às vezes a música não está presente na escola, porque não tem aula de música, né? Mas a música ela sempre esteve presente na escola, porque ela perpassa, né, o ambiente escolar, independente de ser uma disciplina obrigatória ou não, né? E mesmo assim, nós temos poucos estudos nessa área, né? E principalmente também se a gente pensar na formação do licenciando, né, as atividades e a preparação vocal desses alunos, poucos alunos, pelo menos aqui do nosso curso, eles falam que eles estão preparados para trabalhar com canto em sala de aula. Eles acabam, a maioria dos nossos estagiários não trabalham com canto. Ainda que cantem, mas não é o canto principal, a principal atividade. Sobre a atividade, sobre o instrumento, né? Então, geralmente ele concretiza-se por meio da flauta doce e de instrumentos de percussão, pandeiros, cachixi, chocalho, pau de chuva, surdo, enfim. E a escolha por esses instrumentos, eu acho que ela evidencia alguns aspectos. Um deles é a relação entre o custo econômico e a possibilidade de ter um instrumento para cada aluno. E outro é a concepção de que a flauta doce é um instrumento apropriado para iniciar o estudo da leitura musical. E outra ainda é a conexão dos instrumentos de percussão à cultura musical brasileira, o que é muito importante, esse último aspecto, porque não são todos os cursos de licenciatura e não são todas as escolas que têm essa possibilidade de ter a cultura brasileira como repertório e como fonte de estudo para as crianças e para os licenciados. Então, a dificuldade na execução
execução conjunta desses instrumentos, principalmente quando se tem turmas grandes, um número grande de alunos, que é o mais comum nas escolas públicas, está na afinação, no desenvolvimento, na afinação, naquele modelo nosso de afinação ocidental, né, vamos deixar isso bem claro, no desenvolvimento da capacidade motora, na execução precisa de padrões rítmicos, além de sons produzidos aleatoriamente e constantemente por cada um dos alunos, que acaba gerando uma certa poluição sonora. Imagina uma turma de 30 com uma flauta doce, realmente é difícil trabalhar. Mas nós temos exemplos aqui em Santa Catarina muito bons e que as professoras conseguem ótimos resultados. Então, sobre os instrumentos de percussão, nós observamos que de 50 aulas observadas, apenas 7 aulas apresentaram atividade de percussão corporal, incluindo agora a expressão corporal, porque eles utilizaram a expressão corporal, e a percussão instrumental. Então, de 50 aulas, apenas 7 aulas tiveram essa atividade. A percussão ela foi utilizada em sala de aula, na maioria das vezes, como um caminho para outra finalidade, ultrapassando a ideia de se aprender a tocar instrumentos de percussão nas aulas de música como principal objetivo, né? Os instrumentos de percussão não foram utilizados pelos professores a fim de trabalhar técnicas percussivas, por exemplo. Ou seja, as atividades com canções trabalhavam a percussão como um acompanhamento rítmico, ou também como um modo de adquirir a pulsação. Por outro lado, a diversidade de instrumentos possibilitou o compartilhamento das atividades, despertando a coletividade através da música, com momentos em que todos estavam tocando juntos e exploravam timbres, texturas e ritmos. Então, eu posso afirmar que essas aulas elas se desenvolveram a partir de 4 categorias, que se complementam e estão intrinsecamente ligadas ao aspecto do processo de ensino-aprendizagem da percussão. Imitação e escuta para a aprendizagem, esse foi uma das categorias. Música em conjunto, esse aspecto coletivo, né, de trabalhar e tocar em conjunto, que é um dos aspectos que a música se diferencia de outras atividades, de outras disciplinas. A percussão como forma de desenvolvimento psicomotor e a percussão como forma de musicalização. Um outro aspecto também que vocês viram no vídeo foi a dança. Dançar nas aulas de música é um outro recurso pedagógico. O corpo e o movimento fazem parte da cultura brasileira e tem estreita relação, né, com a percussão e o folclore, como por exemplo as cantigas de roda. Atividades de e com percussão corporal, elas são bastante comuns nas aulas de música, como nós vimos no vídeo, e principalmente naquela parte com os copos e palmas. E aqui os nossos alunos se utilizam bastante desse recurso também, da percussão corporal. Quanto ao repertório, vocês puderam ver, né, que foram canções populares e folclóricas. Então teve Canto do Povo de um Lugar, do Caetano Veloso, Minha Canção, do Chico, Aquarela, E Era Uma Vez, do Toquinho, As Mocinhas da Cidade, Pão Quentinho e Bambalalão, Cantigas de Boi e Mamão. Aqui em Santa Catarina é bastante, todas as escolas, principalmente do município, têm essa tradição de trabalhar as cantigas de Boi e Mamão, Amigo e Companheiro e Criança Não Trabalha. Então, as canções para Barbosa servem também como instrumento de representação das culturas. As folclóricas, regionais e as cantigas de roda transmitem e conservam elementos culturais dos povos e são importantes para resgatar a história, permitindo que as crianças conheçam culturas diferentes e reconheçam a sua. Para Brito, é necessário ampliar o universo musical e cultural das crianças e estabelecer, desde a primeira infância, uma consciência em relação aos valores da identidade cultural. Então, os exemplos das aulas de música que eu trouxe hoje para esta fala, elas demonstram uma tendência maior para uma educação estética,
Ou seja, a música ela tem sido mais utilizada como um meio educativo. Além disso, em nenhuma dessas aulas houve a presença de atividades que envolvessem algum tipo de tecnologia. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, nós temos nesse semestre 37 estagiários de música fazendo estágio. Dos 37, nós temos, eles fazem normalmente em duplas e alguns individual. Nós temos 2 duplas que fizeram um projeto de estágio usando tecnologias. Eu posso falar um pouquinho mais depois sobre isso. E no caso trilha sonora para filmes ou alguns aplicativos no celular que os alunos comporem em aula. Mas se relaciona estritamente, é isso, não passa muito disso, tá? Então, o repertório selecionado, como vocês viram nesse vídeo, ele é de fácil execução e interpretação. Ele carrega consigo elementos lúdicos que induzem as crianças a brincar, imaginar e a se expressar de forma espontânea, não considerando a música como um fim educativo em si mesmo. A utilização do canto, da flauta doce e dos instrumentos de percussão, por vezes, ela é justificada também pela formação que o professor teve durante a sua graduação, ou ainda pela adoção de livros didáticos, além dos aspectos já levantados, como o custo, concepções e a relação com a cultura. A prática vocal, ela está distanciada do ensino de conteúdos, como, por exemplo, se a gente pensar em intervalos, em ritmo, em forma, e também está distanciada do ensino de habilidades, se a gente pensar em entoação, entonação, afinação e outros elementos, técnica, instrumental, enfim. Então, não há essa preocupação com a aquisição de conhecimentos específicos de música por meio das canções. Uma simples canção, bem desenvolvida na aula de música, pode contribuir para a compreensão de elementos básicos, como ritmo, tonalidade, fraseado, estrutura musical, memória, etc. E com isso, então, eu destaco a importância de produzir conhecimento científico relacionado à pedagogia vocal infantil e proporcionar uma melhor formação aos futuros professores, tanto generalistas quanto especialistas. Hoje se fala mais em professor de referência em vez de generalista. Eu adiantei um pouco, porque eu estava falando sobre os estudantes, da licenciatura, que nós tivemos 21 projetos esse semestre, e desses 21 projetos, apenas 2 projetos, foram elaborados considerando as tecnologias móveis como fundamentais para o desenvolvimento das aulas. Então, dos 36 estudantes, nós tivemos 4 com esse interesse. E eles responderam um questionário, e eles, eu fiquei bastante surpresa que eles não consideram as tecnologias imprescindíveis para as aulas de música. E eles usam mais os aparelhos, celular, laptops, para trabalhos e comunicação do que propriamente para estudar música. Também foi um outro dado que me surpreendeu. E realmente esses dados, eles são apenas alguns dados, mas eles de alguma forma me acalmaram, no sentido de considerar que mesmo vivendo de uma forma conectada, mesmo que a geração atual de aprendizes possa explorar qualquer época ou qualquer tipo de música a qualquer momento, mesmo que essa tecnologia lhes permita acessar e mesclar músicas de qualquer cultura, mesmo que possam criar e compartilhar música, e mesmo que possam compor música digital, ainda não consideram imprescindível o uso da tecnologia em sala de aula. Entretanto, é premente construir novos cenários e ambientes de aprendizagem que promovam pessoas cultas, inteligentes, criativas, solidárias e úteis para a comunidade. Destacam-se, assim, princípios da metodologia pedagógica baseada na investigação e na elaboração de projetos, problemas e situações. Como, por exemplo, quando os alunos assumem
a responsabilidade da sua própria aprendizagem, e aqui eu volto para falar daquelas características que no início eu abordei da aprendizagem das escolas inovadoras, né? Que tipo de educação, que tipo de processo de ensino-aprendizagem nós teremos que pensar num professor que atua como tutor, como orientador, num currículo baseado em projetos, problemas ou preocupações. Inclusive tem um texto que eu gosto muito, que está publicado na revista Orfeu, que é uma tradução que eu fiz com uma aluna, que chama Práticas Surpreendentes. A revista Orfeu é publicada aqui pelo UDESC e está online. Se vocês procurarem, eu acho que foi do ano passado ou do ano retrasado, não lembro, 2017 acho que foi essa tradução. E essa é uma autora dinamarquesa que chama Finn Jensen. Ela tem uma metodologia de ensino onde ela traz isso de o aluno, o estagiário, o aluno em formação, ele está olhando para a prática e está buscando situações onde ele se surpreende com essa situação. E ao se surpreender com a situação de alguma forma, positiva ou negativa, ele aprende com aquilo, ele vai em busca de respostas. Então não precisa de um professor estar sempre falando e estar auxiliando a própria formação, né? Buscando que o aluno seja responsável pela própria aprendizagem. E esse currículo que a gente tem que estar pensando o quanto antes de estar saindo, né, desse lugar da aula expositiva e dos alunos serem ouvintes passivos. Outro aspecto são projetos que envolvem pesquisa e a construção de conhecimentos e problemas autênticos, né, do mundo real. Isso também é bastante trazido na literatura, que a gente trabalhe com problemas da vida real. É bastante importante. Então, outra coisa são essas abordagens multi e interdisciplinares. Nós estamos aí sendo bombardeados, né, com a crise da disciplinaridade, né, inclusive os currículos das licenciaturas. Estamos sendo reformulados pensando nessa multi e interdisciplinaridade. Esse trabalho colaborativo e análises compartilhadas, né, temos que trabalhar cada vez mais colaborativamente. E o processo de autoavaliação e avaliação de pares. Isso também, para quem está na pós-graduação, a gente já começou a sentir isso, né? Que nós temos que ter esses mecanismos de autoavaliação. Nós mesmos temos que apontar quais são as nossas fragilidades e os pontos fortes, né? E então isso em qualquer processo de ensino e aprendizagem são questões que estão em evidência. E eu vou já passando para uma parte final, que eu gostaria muito de dizer que é sempre um prazer, né, compartilhar experiências, saberes e conhecimentos, né, que nós vamos desenvolvendo e adquirindo ao longo de nossas vidas enquanto professores. Eu acho que estar aqui reafirma o quanto a tecnologia nos uniu, né, e como é importante essa nossa luta pela educação e pela educação musical do nosso país. E por falar em luta, eu não posso deixar de mencionar a mestra Iracema, que é uma liderança indígena das tribos Caigangue, que eu encontrei durante o congresso da Ampom, esse ano, realizado na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E foi muito interessante, ela falou muito, mas ao final ela foi perguntada por um dos professores o que ela esperava de nós no sentido branco, os professores, alunos universitários, frente à situação atual. E ela, singelamente, ela respondeu: espero que todos os brasileiros nunca percam a esperança e possam admirar os passarinhos. Essa foto é com uma aluna, a Nicole acabou de defender aqui o mestrado, mas essa frase da mestra indígena, né, da Iracema, ela me marcou muito e eu associei a Paulo Freire, quando ele diz: não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que porque esperançoso atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade. E assim convencido, parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança
é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos de esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. Obrigada.